Oi, gente! O FLIB já começou, Festival Literário de Birigui. Desde o dia 17, vai até o dia 27 de novembro, o programa #ConectaFlib, que traz uma programação híbrida, presencial e online e gratuita. Olha que coisa boa! Com mesas literárias, espetáculos, contações de histórias, clube do livro, oficinas e criação de bibliotecas livres. No caso, são pontos de doação de livros. Essa é a 8ª edição. O FLIB tem como objetivo estimular, incentivar e promover a leitura e o acesso à cultura e à informação. As atividades são direcionadas para todas as faixas etárias, tá bom? Com transmissão ao vivo pelas redes sociais do @flib.birigui. Prazer, eu sou Lilian Flores, sou locutora de rádio, estou na Nova Brasil FM aqui de Araçatuba, sou jornalista também e hoje nós vamos começar a nossa mesa literária, que é a mesa Viver de Poesia. E eu tenho um prazer enorme de bater um papo com essas duas maravilhosas, Elisa Lucinda e Giovana Pires. Olá meninas, tudo bem? Olá meninas. Estamos juntas para um bate-papo, espero que vocês estejam muito bem. Eu vou fazer uma breve apresentação das duas e aí a gente começa a conversar. Me falaram que é praticamente um café, como se a gente estivesse tomando um café e falando de poesia e de cultura. Adorei, aí o cafezinho já está na mão, né, Gi? Vamos lá então. Vou começar com a Elisa Lucinda. Poeta, atriz, jornalista, professora, cantora. Elisa Lucinda nasceu ao meio-dia de um domingo de carnaval. Elisa, você estreou, então, na cidade de Vitória, Espírito Santo, em Dia de Iemanjá. É uma das autoras que mais vendem no Brasil. Seus livros, em sucessivas edições, percorrem o país sendo lidos, interpretados, encenados, enquanto seu nome figura, dando títulos a bibliotecas e outros espaços de leitura. Elisa, que nas palavras de Nélida Pinhon tem a linguagem em chamas, possui 17 livros publicados, dentre os quais a coleção Amigo Oculto de livros infanto-juvenis, que lhe rendeu em 2002 o prêmio altamente recomendável por A Menina Transparente. Lucinda encena e circula muito de sua obra pelos palcos brasileiros e estrangeiros também. Está até em Portugal neste momento, gente, e encomenda aí o reconhecimento, né, de ser uma das escritoras que mais popularizam a poesia em nosso tempo. Versos de liberdade, que ensina a palavra poética aos jovens que cumprem medidas, e é um dos projetos aí que a sua instituição Casa Poema desenvolve. Entre cursos de poesia falada para todos. Seu primeiro romance, Fernando Pessoa, O Cavaleiro de Nada, uma autobiografia do poeta, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2015. Depois do Vozes Guardadas, seu 17º livro, a multiartista, em maio de 2019, lançou o seu 18º livro, do avesso, né? O livro do avesso, O Pensamento de Edith, pela editora Malê. E também, né, tem muito mais coisas para eu falar de você, Elisa, mas eu vou, por enquanto, parar por aqui. Agora eu vou falar da Giovana Pires, que em 2010 fundou, junto com a poetisa Elisa, a Casa Poema, utilizando o método de poesia como ferramenta para o desenvolvimento da arte, da cidadania, autoestima, eloquência, desinibição, memorização, erudição, criatividade e autoconhecimento. Desde então, estabeleceu parceria com a Organização Internacional do Trabalho, onde desenvolve projetos de empregabilidade para pessoas em estado de vulnerabilidade social, público LGBT, mulheres que sofreram violência doméstica e psicológica, adolescentes, mulheres privadas de liberdade, policiais, jovens de periferia. Giovana coordena pedagogicamente essas oficinas, ministra as aulas e palestras em diversos estados do Brasil, atriz, diretora de teatro, formada pela Casa das Artes de Laranjeiras. Ah, esse café vai ser maravilhoso, hein? Que mulheres potentes! Ai, e Elisa, vamos começar por você. Uma pergunta que todo mundo te faz, mas eu vou fazer também porque eu sei que você gosta de responder.
quando a poesia chegou até você, em que momento a poesia escolheu o seu coração? Já que a nossa mesa fala de poesia. Lilian, desde menina a poesia escolheu o meu coração. Através de sua inconfundível mão, colheu e o fez certificando da oportunidade e da profundeza da ocasião. Como era um coração ainda raso, de criança, que se deixa fácil levar pela mão, sabia ela que o que era fina superfície, clara até então, seria um dia o fundo misterioso do porão. Desde pequena a poesia fala ao meu coração. Escuto sua prosa, quase toda em versos. Escuto-a como se eu fosse ainda miúda. E depois, só depois é que eu dou minha opinião. Desconfio que minha mãe me entregou a ela. A suspeita, a desconfiança, pode ter sido fato se a mão materna que já aos 11 me levou à aula de declamação não for de minha memória uma delicada ilusão. Desde pirralha e sapeca, a poesia esperta me chama ao quintal. Me sequestra, apontando ao meu olho crepúsculo, fazendo-me reparar, dentro da paisagem graúda, o sutil detalhe do minúsculo. A poesia distingue para mim a figura do seu fundo, o retrato da sua moldura, e me deu muito cedo a loucura de amar as tardes com devoção. Talvez por isso eu me entrelace, eu me abrace, eu me agarre, desesperado das saias dos acontecimentos, almejando detê-los em mim, querendo fixá-los, porque eu sei que passarão. A poesia que desde sempre, desde quando analfabeta das letras eu era, me frequenta, faz com que eu... Faz com que eu... esticar o encontro do momento. E fazer durar o seu instante. E fazer durar. Como é que é? Esqueci o poema. Ai, tava tão bonitinho, peraí. Faz com que eu escreva para trazer lembrança do próximo instante. Assim, desse modo, até hoje ela me tenta e se tornou um modo de eu fazer durar o durante, de eu esticar o instante e fazer perdurar o seu momento. Desse encontro, eu trago um verso como um chaveirinho trazido de um passeio a uma praia turista, um postal vindo de um museu renascentista, uma fotografia gótica de uma arquitetura de convento, uma xicrinha, um pratinho com a data e o nome do estado daquele sentimento. É isso, Lília, a poesia é um souvenir moderno, uma lembrancinha moderna, uma lembrancinha eterna do tempo. E você, Giovana? Pena que eu errei poema. Eu estava louca para ouvir. Falei, ai, gente, eu vou ouvir ela recitando. Eu amei. Com a provocação. Eu me emocionei. E você, Giovana, quando a poesia chegou até você e viver de poesia, o que é isso para você? Há tanto que fazer com a poesia que eu quase não dou conta das tarefas. Trazê-la em estado de circulação é mais do que assumi-la sangue. De tanto me afundar no mangue, decorei o caminho do emergir, a volta do desmaio, do cair em si, em mim e mais todas as notas de percurso e escola. Há tanto que transar com a poesia que eu tenho estado com ela sem nenhum projeto de anticoncepção. Falá-la, então, é o VT desse sexo explícito de procriação, com direito a prazer e gozo a cada dobra de rima. Trazendo em estado vivo, exerço a alquimia de atropelar o efêmero com o doce trator da perpetuação. Agarrado aos motivos eternos dos versos que escrevi, latejante exposição em estado de música e fotografia é o que eu faço aqui. E aqui chego com os meus cães e sigo tudo de acordo com as ordens do Deus Poema, que é o seu fiel domador. Corro, sento, busco ossos, ainda faço gracinha. Elefante, leão, macaquinho, golfinho, sopro, tambor, teclado, cavaquinho. Eu vou bebendo vinho porque há tanto que fazer com a poesia, há tanto que compreender com a poesia, há tanto que viajar com a poesia, que eu, com esse excesso de bagagem,
passo na cara do vigia e de mãos vazias. E toda muamba que ninguém via, hoje se esparrama pelo palco. Ela, rainha, galinha, sambando no pedaço. Minha rainha poesia e de salto alto. Poema de Elisa Lucinda, Viver de Poesia. Coisa linda. Eu acho que a gente vai emocionar muito. Aqui direto nesse poema da Elisa, que me trouxe a poesia, me trouxe o viver de poesia, me ensinou. Eu posso dizer que ela me pariu na poesia, né? Me pegou na minha mão e a gente tem uma história muito bonita de algumas décadas, muitas não, mas de algumas décadas que deu esse caminho aí desse viver de poesia. Quando a Giovana me conheceu, eu era muito novinha. Que bom, né? Muitas décadas pegou mal pra mim também, né? Vai livrar logo a minha cara. Meu amor, tá sujo aqui, ó, de batom a sua boca. Do outro lado. Do outro lado. Isso. Aê. E Elisa, você viu a atriz pela forma que você recitava as suas poesias ou a poesia trouxe a atriz? Não, eu queria ser atriz, sem saber que eu era poeta. Eu achava lindo ser atriz, eu desde pequena falava isso. Minha mãe e meu pai achavam que eu ia talvez esquecer disso. Eles achavam que eu ia esquecer essa história de ser atriz, era coisa de criança. Mas aí eu comecei a falar poesia no colégio, minha mãe viu que eu falava bonitinho, as pessoas gostavam, e ela viu um anúncio de aula de declamação e me botou para estudar declamação. Para mim, o encontro com a declamação reforçou o meu desejo do teatro. Por quê? O que é a poesia? Você vê, a Gel deu o recado dela, eu dei o meu recado. Em cada poesia você faz uma entrega de assunto, de cena. É um filmezinho, um conto, uma história, um produto pronto. Então, e muito vivo. Minha professora que me ensinou essa técnica que hoje a Giovana sabe, que é esse jeito coloquial de dizer o poema. Né, Giovana dá aula disso, mas era uma coisa da minha professora, tanto que a minha professora chama ela de neta, né, porque é um saber que vai passando e que vai se aperfeiçoando, né? Então, eu achei que eu estava diante do primeiro teatro da minha vida. Minha professora falava, olha aqui, eu tenho um cenário, esse poema. Tem Irene no céu, tem o céu. Quais são os personagens? Tem Dom Pedro, tem São Pedro, tem um poeta, tem a Irene. Então eu aprendi, para mim era um encontro com o teatro. Então é muito misturado isso para mim, sabe? É muito misturado, mas o que eu sei é que são entrelaçados mesmo e que nada que eu tenha ganho na minha vida, não há nada que não tenha vindo pela poesia. A poesia é meu quilombo. E hoje em dia sua poesia ainda vem chamando mais atenção ainda, né? Nas suas poesias a gente se depara com alguns assuntos abordados no nosso dia a dia, principalmente a feminilidade, a negritude, o amor. Eu vejo tudo isso, por exemplo, num poema seu que eu adoro muito, que é o Poemeto de Amor ao Próximo. E você acha que está mais fácil falar desses assuntos hoje em dia, né, que a gente tem aí a internet, a gente tem todo mundo assimilando essa informação, ou pouca coisa mudou desde seus tempos lá das primeiras poesias, mas já com os assuntos tão pertinentes? Não, eu acho que pouca coisa mudou, mas o que mudou faz muita diferença. Entende? Eu noto, por exemplo, que eu sou chamada para muito mais entrevistas e junto comigo tem outros negros, o que é uma novidade. Mas eu acho que a gente avançou, mas falta muito.
E eu acho que eu me sinto mais escutada. Coisas que eu falo há muitos anos, que pessoas pontuais compreendiam, né? Como a Giovana, por exemplo, que sempre sacou do que eu estava falando, tem uma maioria, tem uma boa parte, não a maioria, mas uma boa parte da sociedade que só está escutando agora. A questão, por exemplo, tanto a homofobia quanto o racismo, a sociedade teve que rapidamente se ajustar nesse lugar, embora a gente ainda seja campeã de assassinato de trans e travestis e por diversidade sexual em geral, a gente as famílias estão querendo entender, as pessoas podem fazer hormonização, estamos vivendo um novo tempo. Eu acredito que a gente agora está sendo mais escutado e mais perto do checkmate que a própria branquitude se deu, a brancolândia, né? Então se deu um checkmate, assim, nós não temos como avançar com essa extrema desigualdade plantada. Nós não temos como avançar com tamanho ódio. Será nosso fim. Isso eu acho que está gritando, né? Mas eu queria pedir para a Giovana falar poemeto, que eu não sei. E eu gosto de Poemeto de Amor ao Próximo, que é um poema que eu fiz de encomenda por mim mesma. Não, eu fui participar de um evento que era a favor da diversidade sexual, né, pelo respeito à diversidade sexual, e eu achei que eu tinha que ter algum poema sobre o assunto. E eu fiz, e fui lá no Circulador e pedi para ler. Então eu tenho muito orgulho dele, porque foi um poema que eu fiz de propósito. Gosto do nome. E Giovana sabe, eu adoro que ela saiba. E ele é forte e muito objetivo. Muito objetivo, muito claro no que você quer falar, assim, maravilhoso. Eu vou falar. Você sabe já? Eu vou falar com uma colinha aqui, que tem um tempo que eu não falo ele, né? Mas vamos lá, nessa. De Elisa Lucinda, Poemeto de Amor ao Próximo. Me deixe em paz. Deixe o meu, o seu, dos outros e paz. Qual é, rapaz? O que você tem com isso? Por que lhe incomoda o tamanho da minha saia? Se eu sou índia, se eu sou negra, branca, se eu como com a mão ou com a colher, se cadeirante, nordestina, dissonante, se eu gosto de homem ou de mulher, se eu não sou como você quer. Não sei por que lhe aborrece a liberdade amorosa dos seres ao seu redor. Não sei por que lhe ofende mais uma pessoa amada. Não sei por que lhe ofende mais uma pessoa amada do que uma pessoa armada. Porque ele insulta mais quem de verdade ama do que quem lhe engana. Dizem que vemos o que somos, então é bom que se investigue o que há por trás do seu incômodo, do seu escândalo, de ver o romance ardente como de todo mundo, nada demais, só que entre seres iguais. Cada um sabe o que faz com seus membros, proeminências, interstícios, seus desejos, cada um sabe o que faz, me deixe em paz, plante a paz. Essa guerra que não se denomina, mas que mata tantos humanos, esses inteligentes animais, é um verdadeiro terror urbano, ninguém aguenta mais. Conhece-te a ti mesmo. Este continua sendo o segredo que não nos trai. Então, ouça o meu conselho. Deixe que o sexo alheio seja assunto de cada eu, e pelo amor de Deus, vá cuidar do teu. Muito bom, né? Muito claro, muito, nossa, e muito atual, tudo de bom. E sempre, em uma entrevista que eu vi, você diz que atualmente as pessoas até te pedem, Elisa, para falar realmente de temas do dia a dia em forma de poesia, né? E como que você lida com isso, né? Hoje seu público, eles te pedem, Elisa, por exemplo, fala pra gente sobre dia 20 de novembro, Consciência Negra, tá chegando aí. Como que está essa consciência no nosso país? E a nossa Fundação Palmares? E o Mimimi? O que você pode trazer dentro disso e aliviar-nos, né, com o seu poema, com a sua fala? Como você acha que ao tocar as pessoas pelas suas ideias, através de poesia, através dos seus escritos?
Eu acho que é onde eu batalho, a batalha onde eu mais me dou bem, que eu tenho mais chance, é no campo semântico, é no campo semiológico, é no campo da palavra. É aí que eu quero brincar. E é aí que a gente trabalha com essas linguagens que fazem educação informal. Entende? Está educando, mas não está dizendo que está educando. Então, para mim, nós temos uma batalha imensa no campo semântico, no campo semiológico. Eu tenho feito uma coisa ótima. Comecei aqui em Portugal, porque eu só tive a ideia aqui. Mas a mulher brigou comigo. Mas isso é bom, é um jeito muito bom de agir, atuar. Você chega numa loja de departamentos, aquela que você sempre fica procurando quem é que trabalha aqui, sabe, porque é muito grande, não sei o quê. Então, procura uma mulher que você acha mais burguesa, mas aí você vai falar assim, querida, vê pra mim se tem M e uma P, por favor. Os brancos ficam putos. Não. Ela falou, ok, você está pensando que eu trabalho aqui? Eu falei, desculpa, eu jurava que a senhora trabalhava aqui. Jurava, tinha certeza. É isso que a gente ouviu a vida inteira. E isso, quando você faz isso na contramão, não é uma vingança, é uma pedagogia. Para que você consiga compreender o absurdo que vigorou até agora. E vigora até agora. Então, eu acho que, né, essa coisa de atuar na vida e também aqui nas palavras, você dizer para uma pessoa, como um dia desse, uma mulher queria me indicar uma secretária que eu estava precisando, uma assistente pessoal, e ela é uma mulher branca, uma pessoa que eu conheço e tal, e querendo me dar essa indicação. E ela queria mesmo que eu contratasse essa menina. Então, quando terminar a nossa conversa, aí eu falei, mas ela é negra, né? Aí ela falou, não, ela é branca. Por quê? Tem problema pra você? Eu falei, tem. Ainda mais vai ter que mexer com dinheiro, sabe? Eu não confio, sabe como é que são esses brancos, são reincidentes, são frios, tem rede de proteção jurídica, dificilmente são punidos, eu não fico confortável. Você vê aí a CPI, quase 80 pessoas indiciadas, nenhum preto. Eu tenho medo. Branco, quando rouba bilhões. Você me entende? Eu acho isso uma estratégia maravilhosa. Porque não se racializa as coisas escrotas, desculpe, não há outra palavra, que a Brancolândia faz, que a branquitude faz. Não se racializa. Sabe? Um juiz pode fazer o que fez o Sérgio Moro, não sou eu que estou falando, todo mundo sabe, aquela promiscuidade, e ninguém fala, mas que branco safado. Ninguém fala. E pode ser uma quadrilha de branco, ninguém falou. Brancaiada, bandido. E tem sempre uma quadrilha de branco, sabe? Então, agindo, ganhando muito dinheiro, muitas vezes dinheiro público. Então, assim, para mim, nós temos essa luta no campo da palavra. Quando eu digo isso, eu sei que está batendo aí no peito de muita gente. E eu tenho uma notícia, assim, acho uma notícia mesmo. Acho que todo mundo, esse não é um assunto, mesmo que a Giovana fosse loura, não tivesse preto na família dela, é um assunto de todo mundo, inclusive dela. Esse é um assunto de todo mundo, esse não é um assunto que é te dado a escolher, a não ser que você não lute contra a desigualdade. Lutar contra a desigualdade do Brasil sem fazer recorte racial não é lutar contra a desigualdade no Brasil. Então, você saiba, todo mundo tem que saber que trata-se de uma questão antropológica, etnológica. Etos, nós éramos negros. Luzia, o primeiro fóssil, era negro. Nós somos os primeiros seres humanos dessa terra. Todo mundo como é que é?
tem ascendência negra. Então, esse assunto de todo mundo, o negro foi e é roubado, apropriado, tem a sua cultura apropriada, é explorado, é negado a ele o ouro que ele recebeu, sabe? Eu ando aqui em Portugal assim, não me venham, me devolvam meu pau-brasil, sabe como é que é? Eu me sinto muito, muito poderosa nesse lugar. Então, acho que é aí, acho que a gente tem que, todo mundo, brancos, os brancos têm um problema danado, né? Racismo é um problema do branco, tem que resolver porque pega muito mal. Não era raça superior? Não era mais inteligente? Como é que cai numa baixaria dessa do racismo? O racismo não fere, não queima o filme do homem superior? Então é isso, eu acho que eu disse que eu tenho a notícia, depois eu falo que eu estou falando demais. Mas é isso, é que esse assunto é um assunto que a batalha é diária, no nosso jeito de falar, palavras que eu não falo mais, denegrir, cabelo ruim, eu não falo há muito tempo, essa eu nem falo mesmo, barraco, vou fazer um barraco, não falo mais isso, eu acho injusto com o barraco, onde mora muita gente que não faz barraco. E parece que é uma coisa só dos pobres, a baixaria. E a gente sabe que não é verdade. Então, por isso que eu digo que a luta é no campo semântico e semiológico, né, dos símbolos, o que a cultura faz a cada momento. Está na minha literatura. Eu falo assim, vou falar um poema de uma mulher que eu adoro, é branca, mas é uma pessoa maravilhosa, Cecília Meirelles. Então, acho que a gente tem que agir em cena, bancar nossas guias, já que a gente parou de alisar o cabelo, vambora, cantar nossos pontos. É isso aí. E como professoras, né, agora a pergunta é para as duas, como ensinar a poesia e como tirar, né, dos seus alunos a criatividade e, ao mesmo tempo, esse olhar para o atual e para o passado na hora da produção? Então, esse processo, né, por exemplo, embora nós duas sejamos atrizes, o nosso processo de aula nada tem a ver com o processo de interpretação teatral, né? Essa coisa mais declamatória, né? Então, o meu processo foi muito diferente da Elisa, porque eu já fazia teatro antes, e quando a poesia veio, ela veio tirar a forma que é muito fácil para os atores colocarem a poesia e que, de uma maneira geral, muita gente coloca, né? Que quando você está bem aqui, falando, rindo, tal, quando você vai ler um poema, você começa a ficar sério, então verticaliza, né? Não horizontaliza a fala, a conversa, né? Então, quando eu descobri esse modo de falar, a poesia mudou completamente, né, a forma de ver tudo, de ver o teatro, os conceitos. Então, quando isso chega na pessoa, é uma aula nada mais da pessoa ser o que ela é. É isso, é aula disso, sabe? De você compreender o poema e falar do seu jeito, com o seu sentimento, né? Com a sua maneira de olhar, com a sua opinião que você tem sobre aquilo que você está falando, porque você que escolhe o poema, né? Então é uma história que o poeta está ali, mas o poeta está traduzindo o seu sentimento, né? A poesia, né, traduz o seu sentimento. Então você vai naquele âmago lá dentro, é aí que mexe, né? Mexe no ser você, né? Por isso que por incrível que pareça, os alunos que mais nos dão trabalho, no sentido de, quando a gente fala que um aluno não está, às vezes, compreendendo a fala, né, a conversa, são os atores, justamente por essa coisa formal, né? Então, quando você compreende isso bate diretamente em você, sabe? No que, às vezes, em coisas que você já viveu, em coisas que bate direto no afeto, no sentimento. É isso, é aula de ser, de descobrir aquela faísca, entendeu? Que vai ativar a sua maneira de falar aquilo, que aí tem a ver com como as pessoas estão te compreendendo também, e compreendendo o que você está falando. E assim a gente horizontaliza a poesia, né? Coloca num lugar, tira de um pedestal,
né? E coloca aqui com todo mundo, olhando no olho, né? E falando a poesia, você falando. É você se colocar à disposição, a serviço da palavra falada. Eu acho que a sensibilidade é tudo, né? Vocês recitando as poesias, eu sentindo aqui, né? Pelo jeito de vocês falarem, eu já conhecia os textos, mas o jeito de falar, o jeito de realmente interpretar isso é sensibilidade pura, diferente de quando eu li, né? Eu lendo sozinha uma coisa, vocês recitando e trazendo essa interpretação, outra maneira de sentir. Falando nisso, poesia, sensibilidade à flor da pele. Como foi aí o processo de criação artística em plena pandemia, Elisa? Como você olhou para tudo aqui fora, tudo acontecendo aqui fora, e o que estava acontecendo, aqui dentro? O que acontecia dentro de você, tudo junto e misturado? Cara, eu escrevi uma série de coisas, mas chamada Quarentena de Longa-Metragem, porque foi muito, eu achei muito duro, porque sumiu o dinheiro, né? Mas, por outro lado, nós tínhamos uma coisa muito... nós mantínhamos nossos alunos presenciais, eram tipo 8, porque assim, eu trabalhando muito, Giovana trabalhando muito, nós duas trabalhando muito em projetos juntos e outros, ela dirigindo outras coisas e a gente sempre fazendo muitas coisas, e a aula presencial, mesmo a gente tendo uma equipe, precisam da nossa presença, né? E a gente gosta da aula. Então começamos a manter aquele núcleo que aguenta, assim, sabe? Aceitava a troca de dia de aula, aquele núcleo fiel. E aí, quando começou a pandemia, eles não queriam que acabasse. Ai, não, a gente não vai ficar sem... Vamos fazer aula online. Eu e Giovana éramos catedráticas, quer dizer, eu não queria, eu achava que não rolava essa aula online. E aí até que a gente resolveu fazer porque eles exigiram e a gente resolveu avisar. Aí de 8 alunos passando para 100. Começou todo mundo procurando, tivemos que abrir novas turmas, gente do Canadá, gente de Portugal, gente de Catolé do Rocha, gente de Recife, o Brasil imenso, 1000 cidades, que a gente talvez nem possa ir lá, porque é impossível ir no Brasil inteiro. Então, isso não vai acabar nunca mais. Esse modo que a gente continua fazendo online e temos vários alunos de Salvador, alunos de vários lugares. Então, assim, aliás, quem quiser, temos aula o ano inteiro na Casa Poema, fazemos recitais, é uma graça. A gente tem um recital até do Gil que a gente quer fazer, já pronto, que a gente podia fazer, né, agora, aproveitar que tinha ele, né, agora um imortal, Gilberto Gil. Enfim, a gente tem... Imortal Preto, meu filho. Demorou muito tempo para ter outro Imortal Preto. Começou com Machado, né? Bom, então é isso. Aconteceu isso. A gente começou a dar muita aula, e o que foi ótimo, mas dentro de mim, o que eu gostei é que eu terminei um livro inteiro, comecei um livro em janeiro, terminei, está imprimindo agora, que é o 19º, que é o Quem Me Leva para Passear, que é o segundo livro da coleção O Pensamento de Edith. O primeiro foi o livro do Avesso, e agora é Quem Me Leva para Passear. E aí eu fiz o ano inteiro, deu para produzir, sabe? A gente está adaptando uma peça, um livro, porque a Giovana vai estrear como atriz e a Inês Viana vai dirigir. Muita coisa se gerou durante a pandemia, sabe? Tinha um projeto aí do Solano que foi todo transformado em online para ser viável. Então, assim, na verdade, foi um período em casa de muita produção. E 1000 lives, né? Teve hora que eu achei que eu ia morrer de live. Mas estamos aqui. Eu gostei, eu acho que a gente precisava ir para casa.
pensar. A humanidade foi posta no cantinho do pensamento, para pensar. Precisava se recolher um pouco, né? Espero e agora que tenha funcionado. Também. E me conta, então, vários projetos estão em andamento. Eu queria que a Giovana falasse também um pouco sobre a Casa Poema, né? E agora vocês voltam presencial, as aulas online vão continuar. Os seus projetos agora, a Elisa deu uma pincelada do que vai acontecer. Então, Elisa estava falando aí desse início, né, da aula online. A gente tem alguns projetos, a gente faz muitos projetos sociais, né, independente das aulas que acontecem semanalmente, né. Quando a gente começou mesmo na pandemia, eu acho que o principal desafio foi colocar o projeto Cozinha e Voz, que a gente faz em parceria com a Organização Internacional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, que é um projeto de empregabilidade de pessoas transgêneros. E a gente colocou isso online. Então, assim, foi virar um carro, sabe? Tinha 80 pessoas em vulnerabilidade, porque isso quer dizer que como você entra com celular, internet, então, assim, uma série de desafios, né, que a gente conseguiu fazer. E hoje, fora as nossas aulas semanais, a gente está dando aula para as catadoras de recicláveis de São Paulo. Então, elas escreveram livros, escreveram as histórias delas, e hoje a gente está dando aula para elas. É o projeto que a gente está fazendo agora. A gente tem um projeto nos quilombos, né, que agora é o projeto Sankofa, também em parceria com o Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho, que é a gente conseguir, né, resgatar dentro dos quilombos a cultura mesmo, né, as músicas, as poesias, o que tem numa música popular dentro do quilombo, né? A gente sabe que os quilombos estão numa luta muito grande há muito tempo já, nesse processo de quererem embranquecer, né, a questão religiosa. Então a gente luta para os tambores continuarem nos quilombos e voltarem para os quilombos também, né, que muitos não têm mais essa cultura popular. Então isso é o que a gente está fazendo agora. Esses são os projetos da Casa Poema. Tem aula o ano inteiro, né, não tem só eu e Elisa de professoras, tem outros professores também, porque a gente não dá conta, às vezes, de muitas turmas, e as pessoas também foram se formando, né, também. Então, os professores, né? Então, quem quiser se inscrever, pode se inscrever. Aí tem os projetos pessoais, né? A gente, de vez em quando, eu e Elisa, a gente sente vontade de estarmos juntas, de brincar, porque a gente gostaria até que a gente estivesse juntas agora para poder falar poesia juntas. É o que a gente mais gosta de fazer. Assim, às vezes a gente está trabalhando muito, a gente fala, a gente precisa brincar, a gente precisa ir para o palco, brincar, fazer coisas, falar poesia, né? Então a gente tem um recital brasileiro, a gente tem Na Boca da Palavra agora, que é um recital que a gente faz juntas só com poesia da Elisa. E agora eu estou trabalhando o meu primeiro monólogo, porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhei em grupo. Assim, eu tenho como formação, obrigada, Elisa. Fora a Casa das Artes de Laranjeiras, mas também o Amir Haddad, que é um teatro popular, né? Trabalhei muitos anos com o Amir, então eu gosto dessa coisa de grupo, amo dirigir. Já dirigi Elisa em alguns espetáculos. O último espetáculo que eu dirigi foi sobre o poeta Solano Trindade, Solano, Vento Forte Africano. Não foi o último, não, foi o mais recente. O mais recente. Já dirigi Elisa fazendo Adélia Prado, já fizemos juntas Fernando Pessoa, eu fazendo Caeiro e ela fazendo Álvaro de Campos. Então a gente coloca também a nossa arte com a poesia, né, a favor também dos nossos espetáculos, né, e da nossa formação também de atrizes. Já fizemos 3 poetas, né, Elisa? Fernando Pessoa, Adélia, né, estamos
verdade. Nos aprofundando nisso na nossa companhia da outra, que a gente chama que o nosso teatro que a gente faz dentro da Casa Poema é a companhia da outra. Então, somos eu e ela. A companhia da outra. E agora eu vou fazer... Ela é a outra. Você que é... E aí... Eu estou fazendo esse primeiro monólogo com direção da Inês Viana. Elisa está fazendo a dramaturgia em cima do livro Histórias de um Silêncio Eloquente, que fala sobre a prisão das mulheres no Brasil. Como começou isso e como que elas eram reprimidas e como que a questão da prisão das mulheres tem a ver com a moral e bons costumes da época, com leis regidas por homens brancos, né? Então, aí é onde que a gente foi parar. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora no próximo espetáculo. Meninas, que quanta coisa, hein? Que maravilha! A gente está praticamente com o nosso tempo esgotado. Eu queria só perguntar para vocês, realmente, a poesia, a literatura, os livros em geral, a música, a cultura, salvam? Se eu fosse um padre, nos meus sermões, não falaria em Deus, nem no pecado, muito menos no anjo rebelado e nos encantos de suas seduções. Não citaria santos nem profetas, nada de suas celestiais promessas ou de suas terríveis maldições. Se eu fosse um padre, eu citaria os poetas, rezaria os seus versos, os mais belos, esses que desde a infância me embalaram e quem me dera que alguns fossem meus, porque a poesia purifica a alma. E um belo poema, ainda que de Deus se aparte, um belo poema sempre leva a Deus. Mário Quintana. Meu Deus, me sinto purificada. Que lindo. Na solidão da existência, nado firme na batida da por revolta à mercê da decisão das ondas, vou destilando coragem no desespero das braçadas. É noite. Ainda bem que os versos são claros, me ancoram, me salvam, me beijam na boca, o beijo longo da salvação, me mostram o ar, me devolvem o ar, a vida, a trilha. O poema é para mim terra firme, como é para o náufrago a ilha. Gente. Elisa Lucinda. Lindo, Elisa. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui na 8ª edição do FLIB, o nosso festival literário aqui de Birigui. Foi um prazer, foi lindo, emocionante. E fica aí, tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Alguma consideração que vocês gostariam de fazer? Sigam a gente lá no Instagram, Casa Poema, Elisa Lucinda, Giovana Pires. E acompanhe o que a gente está fazendo e vocês vão ser muito bem-vindos. Não, o Novembro Negro me manda dizer, não, me inspira a dizer, não basta não ser racista, temos que ser antirracistas, toda hora, a todo momento. Muito obrigada. Sigamos e vamos juntos, com certeza. Obrigada. Que papo gostoso. Essa foi a nossa mesa aqui pelo FLIB, tá bom? A nossa 8ª edição, a nossa mesa Viver de Poesia. Um forte abraço para toda a equipe. FLIB continua, vai até o dia 27 de novembro, programa #ConectaFLIB. Uma programação híbrida, presencial, online, gratuita, com muitos espetáculos, mesas literárias, contações de história e muito mais. Um forte abraço para todos vocês e continuem sempre com a gente. Tchau. Vida longa, FLIB. Tchau, gente.